Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da HIT. O Consulta ao Doutor está começando agora. A gente fala de um momento que traz muita expectativa para os pais, que é a chegada de um bebê. E hoje em dia os pais e mães se encontram de frente de um outro dilema, que é congelar ou não as células-tronco do sangue e do cordão umbilical do recém-nascido. Quem está aqui para tirar todas as nossas dúvidas sobre este assunto, sobre células-tronco, é o Dr. Nelson Tatsui. Ele é hematologista, já está nos nossos estúdios. E você não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste aqui na HIT. O Consulta ao Doutor está começando agora para falar sobre células-tronco. O Dr. Nelson Tatsui já está aqui comigo. Ele é hematologista, vai tirar todas as nossas dúvidas. Você que está em casa, tem dúvidas? Você sabe o que são as células-tronco, para que elas servem? Então liga para cá, a gente vai esclarecer essas dúvidas para vocês. Era operadora 11 3337 5886. Sua participação também é muito bem-vinda pelo Twitter, @consultadoutor, ou por e-mail, consulta@hittv.com.br. Doutor Nelson, é um prazer te receber aqui no Consulta ao Doutor. O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade, Denise, e de agradecer a produção que recebe a gente, eu diria até de forma familiar, né? E espero, dentro do campo humilde e dentro da ética, responder todos os questionamentos. Olha, é um assunto que gera mesmo muitas dúvidas, né? As células-tronco estão aí hoje na mídia, muito se fala sobre elas, uma esperança para muitas pessoas, para muitas doenças. E a minha primeira pergunta é exatamente essa. O que são células-tronco? Para que elas servem? Realmente, as células-tronco é um assunto que explodiu, né, na mídia, está na casa da residência de todos esse tema. É uma célula muito especial, que a ciência tem dado muito voto de confiança. E por que ela é especial? Porque ela é única, mas ela consegue se dividir indefinidamente, ou seja, ela consegue produzir outras células-tronco, mas mais importante que isso, é além de formar mais célula, ela forma tecidos diferentes. Por exemplo, olha que bacana seria se a gente, uma vez que dominando essa técnica de recuperação tecidual, essa célula crescer e produzir um tecido como fígado, coração. Então a célula-tronco vem nisso, né? Uma célula-mãe com potencial de formar diferentes tecidos do corpo humano. Tá. Onde que a gente pode encontrar células-tronco? Isso é um assunto vasto também. Você sabe que esse estudo de célula-tronco dentro do transplante vem há mais de 50 anos. O primeiro estudioso que fez o transplante de medula óssea. Então, eu diria que a fonte mais comum, mais conhecida no mundo, é a medula óssea, onde tem células-tronco. E o que é medula óssea? É a parte interna do osso, onde nós encontramos um ser humano mais facilmente. É no externo, que é esse osso dentro, na frontal ao coração, onde eu estou apontando, e nos ossos da bacia, né? E quais são as outras fontes? O sangue de cordão umbilical, que é o assunto que nós estamos trazendo hoje, no sangue periférico também. Nas nossas veias circulam células-tronco. Tanto é que hoje, ao invés de usar a medula óssea como fonte, a grande maioria dos transplantes hoje não levam a pessoa para o centro cirúrgico. A gente usa uma tecnologia chamada aférese, funciona a veia do paciente ou do doador e coleta a célula-tronco do sangue periférico, das veias periféricas. Outra coisa muito bonita que tem sido divulgado é a célula-tronco da polpa do dente. Por incrível que pareça, a parte interna dos nossos dentes é rico em um tipo especial de células-tronco. Também tem no tecido adiposo. Principalmente mulheres procuram fazer a lipoaspiração. Há muitos estudiosos mostrando células-tronco dentro dessa camada gordurosa. Então é um assunto vasto, é um assunto que precisa definir qual seria a melhor célula-tronco para qual tecido a gente quer, e nós temos que aguardar ainda novidades. Tá, então hoje a gente está falando das células-tronco do sangue, do cordão umbilical de um recém-nascido. Só que as células-tronco também podem ser encontradas, tem outras fontes, né, outras maneiras de encontrar. Agora, só tem
uma chance de você colher as células-tronco do cordão umbilical, que é na hora do nascimento, é isso? Exatamente. Isso é o que diferencia das outras fontes das células. Esse é um ponto crucial, porque é uma oportunidade única que a gente fala. O bebê não nasce duas vezes, desculpa essa colocação comum, mas não nasce duas vezes. A placenta, depois de 20 minutos, o sangue coagula como qualquer outro sangue. Então, os pais interessados em coletar o sangue de cordão umbilical, ele deve procurar os serviços, seja privado ou público, antes do nascimento, para poder ler contratos e saber as regras básicas para fazer a coleta do sangue de cordão umbilical. Uma pessoa treinada vai no momento do parto e faz a coleta logo após o nascimento do bebê. Eu quero deixar claro, é importante que a coleta do sangue de cordão umbilical não causa anemia no bebê, não causa anemia na mãe, não põe em risco a saúde do bebê e mesmo da mãe que optou por essa situação. Então ela é segura, né? Já há milhares de coletas no mundo inteiro, não há artigo, seja leigo ou seja científico, que traga qualquer acidente em relação a esse tipo de coleta. Tá. Agora, eu abri o programa falando que a chegada de um bebê gera muita expectativa para os pais, né? Então é toda uma programação. Primeiro que eu tenho que fazer o acompanhamento pré-natal, né? Durante toda a gestação, tomar esse cuidado, enfim, cuidar da mãe e do bebê. Agora, então, a partir de que momento a pessoa tem que começar a procurar maneiras de se congelar essas células-tronco, então, do cordão umbilical? Eu diria que para o sistema privado, a mãe deve procurar com antecedência de pelo menos 30 a 60, de preferência 60 dias antes da data provável do parto. Certo. Para visitar o serviço privado e para ler com calma, junto aos seus pares também, junto ao seu marido, junto às pessoas que podem ajudar a esclarecer melhor esse assunto, o contrato das empresas privadas. No lado público, eu diria que a forma mais clara para os pais é no momento que optar pela doação, no momento que souber que está grávida e optar pela doação, já procurar um serviço que tenha um real credenciamento público para fazer a coleta. Então a gente falou de banco público e de banco privado. Agora eu quero saber a diferença entre a doação ser pública ou privada. A doação, a pública, quais são as diferenças básicas, vamos dizer? Ela obviamente não é cobrada pelo serviço, é coletado da mesma forma, e esse sangue de cordão umbilical, ele é estocado para ajudar alguém que esteja precisando de um transplante de sangue de cordão umbilical. Quando é o sistema privado, na verdade você paga pelo serviço de coleta, ele é guardado para uso na família, principalmente para o bebê que foi alvo da coleta. Esse serviço, repetindo, ele é cobrado porque é um sistema privado. Não há formas de cruzar produtos de um para o outro, público para o privado e privado para o público. A lei brasileira, ela estabeleceu de forma clara, e sob o meu ponto de vista correto, é que ela separa muito bem as funções, tá certo? Tá. Então, não dá para migrar, é isso? Então, exatamente. É uma escolha... Uma pergunta comum que fazem. É uma escolha única, então. Você tem que saber se você quer que a sua doação aí seja para ajudar. Você não vai saber quem. Normalmente não, né? Sabe, e também não dá para, obviamente, você querer que use no seu filho se precisar. Não tem nenhuma preferência. Provavelmente ela já foi utilizada, tá certo? Quem doa no sistema público tem alguma preferência? Então, de repente, se a pessoa precisa dessa doação para ela mais tarde, ela fez essa doação, mas foi pública, ela não tem, é como o próprio nome diz, foi um ato voluntário, altruísta, então ela não vai receber nenhuma preferência. Como também devo deixar claro, e é uma pergunta muito comum dos pais, se a família guardar para o sistema privado, ele deixa de ter de poder a usar possibilidade o público, de usar o público? Não, ele não deixa de ser Tá. cidadão. O atendimento continua sendo para as duas situações dentro dessa área que é o sangue de cordão umbilical. Tá, agora, uma vez decidido, então, ou optando pelo sistema
público ou pelo privado de coleta desse material, como é feito esse procedimento? É lá na hora, então, do parto, é isso? Exatamente. É um procedimento, em tese, muito simples, mas eu sempre chamo a atenção de que tem que ter uma pessoa que tenha, fez um treinamento adequado para tentar tirar o maior volume possível. É uma pessoa da área da saúde que vai com uma bolsa contendo um anticoagulante e com alguns nutrientes para manter o sangue de cordão viável até o laboratório. A coleta é rápida, dura em torno de 5 a 10 minutos. Depois que o bebê é separado da placenta, é puncionado a veia umbilical. E isso é drenado por gravidade mesmo para dentro de uma bolsa, como se fosse uma doação de sangue, como se estivesse funcionando o braço de um doador. E esse produto, então, ele tem que ter 48 horas de prazo para chegar no laboratório e iniciar o processamento de congelamento. Tá? Por que 48 horas? Porque a gente sabe, a ciência já mostrou que acima de 48 horas, as células do sangue de cordão umbilical, que são importantes para regenerar algum tecido, ela começa a morrer. Ela começa a perder viabilidade, que a gente fala. Tá, então, para ficar tudo certinho para um possível uso no futuro, isso tem que ser feito na hora com uma equipe, lógico, especializada, né, no assunto. Tá, então não tem nenhum prejuízo para a mãe, nenhum prejuízo para o bebê. A gente já falou das diferenças. Quantidade do sangue, né? Quanto de sangue é necessário e tem a ver essa quantidade com daqui quanto tempo a pessoa vai usar, quantos quilos ela pesa, isso tem a ver ou não? Tem tudo a ver. Realmente, eu diria que o prognóstico de um transplante usando sangue de cordão umbilical, ela tem que respeitar o número de células tronco que vai gerar um tecido novo com o peso do doente. Quanto mais pesado uma pessoa, mais células são necessárias para fazer esse tipo de tratamento. A lei brasileira, e ninguém está acima da lei, da resolução da Anvisa, diz que o sangue de cordão umbilical, para ser criopreservado, guardado para a família, ele tem que ter pelo menos, as pessoas devem guardar esse número, pelo menos 500 milhões de células. Tá? Por que isso? Porque menos que 500 milhões, eventualmente, pode ser insuficiente para um tratamento completo. Claro que se você puder coletar 1 bilhão de células, é muito melhor. Quanto melhor, né? Muito melhor. Uma pergunta assim, que é muito crucial que você me fez, Denise, é em relação ao tempo de criopreservação. Quanto tempo pode ficar ali? As pessoas falam 23 anos de estocagem, pelo menos. Na minha opinião, sinceramente, a questão de estar vivo dentro de um congelamento, eu diria que é menos importante que um outro ponto que eu queria citar. Eu acho que essas células podem ficar congeladas por décadas até 50, 60 anos. A grande dúvida da ciência não está em estar vivo, a célula estar viva, mas é saber se mesmo estando viva por muito tempo, ela consegue fazer um transplante seguro. Porque não adianta estar vivo, tem que fazer um transplante seguro. É muito interessante um livro recentemente que eu li de uma autoridade no assunto e que faz muito transplante de sangue de cordão umbilical. Ele escreveu claramente no livro que o sangue de cordão umbilical mais antigo que ele usou e que foi feito um tratamento seguro tinha 12 anos de estocagem. Então, acho que o grande caminho da ciência hoje é realmente usar cordões mais antigos possíveis, dentro de um grau de segurança, e poder responder à população. Quanto tempo um sangue pode ficar guardado e fazer um transplante seguro? É isso. Tá, então, o que as pesquisas mostram hoje é que esse material poderia ficar estocado, congelado, por 23 anos. Pelo menos. Pelo menos 23 anos. É que a gente eu confio, na minha opinião, que isso vai ficar por décadas, em termos laboratoriais, né? Quanto mais tempo ficar, melhor, né? Em tese, sim. Teoricamente, a pessoa vai precisar, talvez, sim, disso com mais idade, Sem dúvida. A gente espera dois pontos para responder essa questão de usar com idade mais avançada. É quanto tempo traz um transplante seguro e se a gente pode aumentar o número de células de forma laboratorial. Porque, como eu disse, tem 500 milhões de células, pelo menos. Mas será que com uma pessoa de 60 quilos isso é seguro? Dependendo da doença, eu diria que não. Então, na próxima semana eu estou indo para um congresso nos Estados Unidos, em São Francisco, que vai falar
algumas autoridades de maior renome nessa área, e um dos temas é a expansão celular. E parece que as coisas estão deixando de ser laboratorial para tornar prático. Eu diria que esse problema de ter células insuficientes para pessoas de alto peso deve acabar nos próximos anos. Com a expansão celular. Você pega uma amostra do sangue que tem 500 milhões só de células, a pessoa tem, infelizmente, no caso, por ter tem 60 quilos, não está compatível o número de células com peso, então a gente pega uma quantia desse sangue, leva para o laboratório, usa fatores de crescimento e multiplica a célula antes do uso. Torna o transplante mais seguro, e tornando mais seguro o prognóstico do paciente é muito melhor. Doutor, em que tipos de tratamento o sangue do cordão umbilical ele é utilizado? De uma maneira geral, hoje, e que ainda é experimental, porque vamos lembrar que o primeiro transplante de sangue de cordão umbilical foi feito em 1988. Portanto, ele ainda é um tema recente, é um tema experimental de uma maneira geral. Mas, assim, vamos focar. O Raul Broxmeier, que é o professor que fez o primeiro transplante, ele deixou claro no início que a função era para tratar doenças oncohematológicas. O que seria isso? Doenças de cunho tumoral, doenças malignas do sistema sanguíneo. É claro que isso tem mudado dia a dia, Denise. A gente vê, abre a mídia em geral, a cada dia a gente vê o tratamento de algum órgão do corpo usando célula-tronco. Isso explodiu, usando esse termo mesmo, explodiu. Então, cada vez mais, as mesmas autoridades que diziam na época que a função era usar em doenças oncohematológicas, hoje, aliás, nesse encontro vai ser tratado sobre isso também, estão usando outros alvos, como coração, como cartilagem, osso e, enfim, outros órgãos do corpo. E eu temo muito, sabe, que isso tenha que vingar o mais rápido possível, Denise, porque eu me ponho nas pessoas que sofrem. E que tem, tem milhares. Tem as células-tronco como única esperança. Eu fico muito triste ainda, às vezes, falar com essas pessoas pela mídia e dizer que isso é experimental. Porque as pessoas que sofrem em casa, eles não querem saber de experimento. Na verdade, eles querem saber quando que aquilo vai servir para o joelho dele que dói, para o coração dele que está falindo, para o cérebro dele que está caducando e que ele tem poucos dias de vida. Para essas pessoas, perdoe-me profundamente, realmente algumas coisas vão demandar algum tempo ainda. E, por favor, eu peço, assim, é uma coisa que eu falo incessantemente de forma muito profunda. Não caiam em exageros passado por algumas pessoas que vendem algum milagre e eles acreditam e acabam confiando e, às vezes não trazendo benefício nenhum. Doutor, como é que está o Brasil? Porque a gente está falando das células-tronco, o doutor disse que vai a um congresso na próxima semana nos Estados Unidos, deve encontrar com especialistas do mundo todo, né? Como é que está o Brasil nessa questão das pesquisas e dessa prática, né, do material do células-tronco? De uma maneira geral, o Brasil ele vem despontando, e a gente vê isso claramente na área econômica. Obviamente, a área econômica, secundariamente, leva uma evolução política, da estruturação político-econômica. E por que eu estou falando dessas áreas político-econômicas antes de falar na área de experimento, a área de saúde? Não há saúde e não há um experimento bem feito sem ter uma estruturação político-econômica. Com isso, o Brasil com certeza, é visto como um país que está estruturando na área científica, principalmente na área de células-tronco. Confio nisso e as pessoas de fora traduzem a mim quando falam que o Brasil é uma das expectativas na área científica também. Claro, na minha opinião, nós também não temos que ficar somente nessa expectativa. Não adianta ter expectativa sem investimento. Não adianta ter expectativa sem vontade de trazer novas tecnologias. Por isso que eu sempre falo e defendo um ponto de vista que os bancos privados e o sistema público de cordão, na verdade, devem se unir para tentar trazer a melhor resposta terapêutica de forma mais breve aos pacientes que precisam. Tá. Esses experimentos com as células-tronco são pessoas que
se propõe a fazer essa doação para os estudos, é isso? São pessoas, normalmente usam-se voluntários ou doam a célula-tronco para fazer algum tipo de pesquisa. E a gente tem feito. Você sabe que um trabalho muito bonito que eu acabei participando de 2002 para cá foi um trabalho que a gente fez no Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, usando células-tronco na medula espinhal. Muita gente conhece motoqueiros que caem, lesam a medula, ficam paraplégicos, pessoas que levam um tiro, são alvejados, ficam tetraplégicos. Isso é um trabalho muito interessante. O Dr. Tarcísio foi o chefe, o professor titular da USP, e os resultados, no final, obviamente, não foi 100%, porque é uma doença praticamente incurável, mas trouxe bastante norte do que a gente pode esperar da célula-tronco nos próximos anos. Eu acho que no momento o que nós dependemos mesmo é de investimentos da área privada e da área pública, e no sentido único, de realmente no final não fazer gastos desnecessários, voltar-se ao uso clínico, trazer respostas adequadas às pessoas que estão precisando. Na verdade, a saída para os Estados Unidos é realmente atualizar, tentar trazer uma atualização para mim e secundariamente para as pessoas do que realmente está sendo feito nos Estados Unidos. Vão ter pessoas de renome internacional. Até depois no site eu vou tentar deixar isso claro, porque eu vou escrever um texto sobre o que eu vi lá. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a atualização profissional, que eu acho um tema excelente, especialmente desse assunto, células-tronco, que ainda gera tantas dúvidas, e sobre o investimento. Agora vamos atender a Marluce. Ela fala com a gente de Porto Velho, Rondônia. Boa tarde, Marluce. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Eu aproveito para pedir para você, por favor, abaixar o volume da sua televisão e me ouvir só pelo telefone, assim a nossa comunicação fica perfeita, a gente se ouve aí praticamente em tempo real. Senão a gente tem um delay, é um pequeno atraso que sempre acontece. Pode fazer a sua pergunta e seja bem-vinda. Olha, eu gostaria de saber a possibilidade do tratamento eu sou portadora de esclerose múltipla. Estou em cadeira de rodas. E gostaria de saber a possibilidade do tratamento através das células-tronco. Tá certo, Marluce. Agradeço muito a sua participação falando com a gente de Porto Velho, Rondônia. Doutor, esclerose múltipla vai ser beneficiado de alguma forma quem sofre com essa doença? Eu acho que sim. Eu acho que é uma das... Eu acho, mais uma vez, para não trazer muita esperança de forma desnecessária, mas uma das áreas que mais cresce em termos experimentais, e obviamente isso resultará em prática, é a área neurológica. E a esclerose múltipla, obviamente, é uma das vertentes em relação a isso. É até interessante e com isso responde o que ela quis dizer. Claro que existem vários tipos de esclerose múltipla e vários tipos de evolução. Por quê? Quando você vai pôr um paciente num tratamento de células-tronco, você, mesmo que seja experimental, mesmo que ela queira sofrer aquilo lá porque ela precisa se curar, ela tem que entender que as regras da ética dentro da pesquisa é tentar não trazer malefício. E às vezes, quando existe um alto risco, nem deve ser feito, mesmo sendo experimental. Então eu coloco, se ela puder anotar no final, e permita-me fazer isso, claro, o site, e ela me escrever com um certo detalhamento a situação clínica dela, a gente pode responder de forma mais clara e precisa no caso, tá certo? Marluce, a gente vai passar o e-mail do doutor, o site, para você conversar com ele. E aí fica a dica, então, ele vai conversar com você aí de maneira mais particular para tirar essas dúvidas. Eu vou para o intervalo agora. No próximo bloco, vou saber dessa atualização profissional. Tem mais perguntas, então, sobre as células-tronco. Quem está aqui comigo hoje é o Dr. Nelson Tatsui, ele é hematologista, está tirando as nossas dúvidas. Você está em casa? Tem dúvidas? Então liga para casa, era operadora 11 3337 5886. A gente volta já já, não saia daí.
Nós estamos de volta. Eu consulto ao doutor de hoje, fala sobre células-tronco. Quem está aqui comigo tirando as nossas dúvidas é o doutor Nelson Tatsui, que é hematologista. Doutor, eu passei o telefone, né? Já tem gente na linha, quer falar com você. Doutor, tem dúvidas aqui. Vamos atender a Matilde. Ela fala da cidade de Cláudio, Minas Gerais. Boa tarde, Matilde. É um prazer te receber aqui no Consulta. Boa tarde, prazer todo meu. Pode fazer sua pergunta. Eu quero saber a respeito da célula-tronco, o que ela traz de benefícios para uma criança diabética. Eu tenho uma menina, hoje ela tem 12 anos, ela é diabética desde os 2 anos de idade, e eu queria saber, eu tenho 38 anos, se eu ainda posso engravidar, para tirar esse cordão umbilical para guardar, para estar fazendo alguma coisa de bom para ela. Como o senhor mesmo disse aí, o problema é a espera acaba com a gente, mata a gente que é mãe, ela como uma diabética, né, que ela sofre muito, muito mesmo. Então eu queria saber o que é que o senhor sabe a respeito disso e onde pode estar procurando aqui no Brasil lugar adequado para está fazendo esse tipo de tratamento, se já existe também aqui no Brasil. A Matilde, muito obrigada pela sua ligação. Um abraço a todos aí da cidade de Cláudio, em Minas Gerais. Doutor, a pergunta foi excelente. Inclusive, ela abriu aí um tema que a gente pode falar sobre isso, engravidar para guardar as células-tronco do cordão umbilical para ser usado ali pela família. Então, ela relatou que a filha dela é diabética. E uma experiência real, própria, e uma experiência dura. O que eu compartilho muito com o sofrimento dessas famílias. Eu tenho 2 filhos pequenos e sei o que é ter um filho doente. Eles têm uma febre pequena, eu me desespero mesmo sendo médico, a Matilde. Eu queria deixar claro para você, Matilde, primeiro, e para tranquilizar essa sua criança de 12 anos, de que os tratamentos hoje, medicamentosos, quando muito bem feitos, não trazem grandes malefícios a ela. Então, eu queria deixar claro para essa criança que ela fique tranquila em relação a isso. Em relação à sua pergunta direta, que é célula-tronco em diabetes eu acabei nem mencionando, mas você colocou uma doença que é um vértice na área médica. Há séculos nós temos diabetes no mundo e não existe uma cura. A célula-tronco será provavelmente uma das saídas para isso. Só para você ter uma ideia prática disso, já existiu um grupo de pessoas, foi em Ribeirão Preto, que foi submetido a um transplante usando células-tronco em diabetes. Tá? Esse foi um ponto real. O segundo ponto é que há pelo menos uma pesquisadora em São Paulo, do qual eu conheço, e faz um estudo muito interessante em pegar a célula-tronco e produzir células produtoras de insulina, que é um dos problemas da diabetes, que é a falta de insulina. Então, nessa área, o desenvolvimento é muito grande, mas cuidado, Matilde. Isso não quer dizer que seja automático o suficiente para você procurar engravidar, coletar a célula-tronco e isso vai ser usado na sua outra filha. Por que eu não quero que você tenha esse automatismo na cabeça? Porque nem sempre é compatível, mesmo sendo irmãos de mesmo pai e mesma mãe. E não esqueça uma informação que eu dei no começo. Quando a gente vai tratar uma pessoa que tem um problema e precisa uma regeneração, nós priorizamos para o uso da própria célula-tronco. Porque nesse caso não é uma doença hematológica, é uma doença endocrinológica, do sistema de hormônios. Então, a priori nós usamos a própria célula-tronco. Eu diria até, vou um pouco mais longe, se tivesse que fazer alguma coisa com ela, e isso depende da gravidade da doença, depende também dos produtos experimentais, dos critérios de experimento, a priori eu priorizaria o uso da própria célula-tronco. Eu não usaria um cordão, um suposto cordão de uma suposta gravidez que você procuraria ter para poder pleitear um experimento em função disso, tá? Então, cuidado, não gostaria que você pensasse em ficar grávida para essa finalidade. Primeiro, vamos ver o que tem para ser feito, para depois ver essas opções, que são, acho que existem outras opções antes da gravidez.
Tá certo? Eu agradeço muito. Mais uma vez, eu gostaria até que você me escrevesse para que a gente pudesse discutir profundamente antes que você tome qualquer atitude. Tá certo, Matilde, no finalzinho do programa a gente passa o e-mail do doutor e o site dele também para você entrar em contato. Agora, doutor, então é o seguinte, as células-tronco não são encontradas só no cordão umbilical. Uma vez que fica estabelecido que o diabetes tem cura através das células-tronco, a própria filha da Matilde... Ela tem outras fontes. Isso, outras fontes de células-tronco. Dela mesmo, que aí sim, se é dela, é compatível com o organismo dela. Seria uma opção... Para usar para ter a cura dessa doença. Seria uma opção antes de uma gravidez de uma outra criança, né? Tá. Para poder salvaguardar esse tratamento. Então, claro, essa é uma realidade muito transitória ainda, porque eu espero que com o passar dos anos todos tenham uma opção de ter um sangue de cordão estocado. Por que o sangue de cordão estocado seria melhor que estar mais adulto? Por incrível que pareça, Denise, e cada vez mais eu acredito nisso, o ambiente é muito nocivo para todos nós. Parte do nosso envelhecimento vem das ações ambientais. E quando nós falamos de envelhecimento ambiental, não é o rosto nosso. O nosso rosto está envelhecendo, antes do nosso rosto envelhecer, tem as nossas células envelhecendo. Então, quando você guarda o sangue de cordão umbilical, você também está congelando o envelhecimento dela. Mais que estar viável, é estar congelando uma célula numa vida imatura e deixando ela protegida das ações ambientais nocivas, aquelas que prejudicam a pessoa. E por isso que eu acho que o sangue de cordão umbilical possui esta vantagem em função de outras fontes, por ela estar guardada. Tá. Então, tem outras maneiras de se coletar células-tronco, e uma vez que fica estabelecida a cura da doença através delas, então o tratamento está garantido pelas células da própria pessoa. Vamos atender mais uma ligação, doutor? Quem quer falar com a gente é a Ivone, de Tangará da Serra, Mato Grosso. Boa tarde, Ivone. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Pode fazer sua pergunta. É que eu sou portadora de esclerodermia. E eu estou ouvindo o doutor falar aqui, eu gostaria de saber, nessa área da esclerodermia, que é uma doença autoimune, se tem alguma pesquisa sendo feita com as células-tronco. Perfeito, Ivone. Obrigada pela sua participação, falando aí com a gente de Tangará da Serra, Mato Grosso. Obrigada. Vou aproveitar a pergunta dela, que também é crucial. Você vê que a vivência das pessoas trazem as principais perguntas, e a gente tem que responder isso, né, em termos práticos. De uma maneira geral, as doenças autoimunes é um problema no mundo, né? Porque veja que coisa interessante, você está bem, de um momento para o outro, seu próprio corpo começa a atacar você mesmo. E você é obrigado a tomar imunossupressores, começa a ter maior chance de ter infecção. Eu não quero assustar, né, a pessoa que me ligou, mas é claro que existe tratamento medicamentoso, mas mais que isso, as pessoas querem cura. Esse termo cura é muito difícil, eles querem isso. Então, primeiro eu quero segurar um pouquinho essa vontade, claro, e dizer que sim, na doença autoimune tem muito estudo com célula-tronco. Por quê? Porque acredita-se, usando a célula-tronco por si, além dela formar tecidos, ela tem vários produtos dentro dela que elas fazem a imunossupressão, o controle da resposta imunológica. E num passo posterior a isso, o que é muito bonito, é que a gente pode tratar, vamos supor, naqueles casos muito graves, em doenças muito graves autoimunes, a gente consegue atacar com drogas, remédios, imunossupressores muito potentes, e nós podemos resgatar o sistema imune usando célula-tronco. Então, respondendo de uma maneira geral, a pergunta dela, sim, tem muita coisa rodando nesse sentido da doença autoimune, só que realmente é muito experimental. Mas é um dos alvos da ciência que envolve células-tronco e envolve o transplante em si. Tá? E também, você sabe quando eu falo assim, olha, eu coloco à disposição meu e-mail, porque eu acho que as pessoas que sofrem querem muitas respostas. E eles querem uma direção. E eu não dou meu e-mail por dar, e realmente eu tenho um cuidado de toda noite, Denise, chegando em casa,
Eu brinco com meus moleques, eu tenho um de 5 e um de 8 anos, e logo depois da brincadeira, antes de dormir, eu sento para responder esses questionamentos. Portanto, eu não me lembro de ter deixado de responder um questionamento das pessoas que aqui me assistem e de qualquer outra pessoa que me escreveu. A não ser que eu não tenha recebido, mas aqueles que me escreveram, eu respondi. Muito bacana isso, doutor, porque as pessoas realmente, é um contato que elas têm aí, né? Elas buscam uma resposta, essa direção mesmo que o doutor disse. E a palavra acalma, claro. A direção correta acalma, mesmo que talvez não solucione, traz conforto. E essas pessoas que mais precisam é de um grau de conforto científico, vamos dizer assim. Claro. Tá? Doutor, o senhor acha que daqui para frente vai ser algo mais comum? Então, quando a gente falar em congelar as células tronco do cordão umbilical de um recém-nascido, isso já vai estar no cronograma ali do casal que decidiu ter um bebê e que já vai optar por fazer essa coleta ou a doação no sistema público, porque quanto mais pessoas doarem para o sistema público, mais chance também de se encontrar um doador. Quando você precisar, mesmo que tenha sido para o sistema público, você vai conseguir encontrar, né? Isso deveria ser, ou o senhor acha que daqui para frente vai ser assim? As pessoas já vão ter ali, eu vou fazer essa doação, ou eu vou fazer a coleta de maneira particular, vai estar ali no checklist quando o casal engravidar? Olha, eu não sei se eles vão coletar, mas eu espero que esteja no checklist para ser discutido dentro do casal. Por quê? Porque existem dois fatos que é muito claro no meu ponto de vista. Há uma diminuição de irmãos impressionante no mundo. Meus filhos estudam no Colégio Santa Maria, da Zona Sul de São Paulo. Eu não vejo mais casal com mais de 2 filhos. E por que eu estou falando isso? Porque está cada vez mais difícil encontrar doador compatível. E por quê? Porque o doador compatível mais comum de ser encontrado é o irmão de mesmo pai e mesma mãe. A ciência tem que responder isso aí para a população em geral. O que vai ser feito numa sociedade que não tem mais irmãos? Isso é um fato. Outro fato, a fila de transplante existe. Portanto, é muito difícil ter alguém compatível no mundo também. Então, o casal ele precisa discutir 2 pontos. Ou ele tem que se interessar pela doação do cordão umbilical, porque é um princípio voluntário, um princípio altruísta, ou aqueles e também o casal que se preocupa com o futuro da medicina regenerativa, ou possui um histórico muito complicado dentro da família, guardar para a própria família o sangue de cordão. Ou um ou outro. Essa eu acho que tem que ser uma opção muito discutida nos casais atuais. O sangue de cordão umbilical já provou para o que veio. Ele realmente tem células tronco, ele realmente trouxe uma melhora muito grande do sistema de transplante no mundo. Em 1988 foi feito um transplante, porque foi o primeiro. Hoje são em torno de 2.000 transplantes realizados no mundo inteiro todo ano. Com isso, a fila do transplante pode diminuir? Eu acredito que sim. E lembrar, as indicações estão aumentando de transplante. Então, nós temos que correr atrás, né? Então, é isso que é a função. Mas, basicamente, eu luto muito por isso no meu dia a dia, não causar falsas esperanças nas pessoas, excesso de esperança. Por isso que eu sempre deixo claro, e como médico a minha função é trazer a verdade em relação a isso, a ética e a clareza, é que elas procurem informações numa fonte confiável. Porque, como tudo o que acontece no mundo e que mexe com a esperança da pessoa, existem exageros de todas as formas por aí. Basicamente é isso que eu gostaria de falar. Vou aproveitar então passar os seus contatos. O telefone do doutor é 0800 773 2166, 0800 773 2166. A pessoa consegue informações nesse telefone, é isso? Consegue informações, mas não é uma barreira para não falar comigo, de maneira alguma. Eu estarei, não, às vezes eu não estou, ela deixa recado, deixa o contato, explica o motivo, obviamente, eu retorno da mesma forma como escrevo e-mail todas as noites. Tá. Então, 0800 773 2166. Também tem o e-mail do doutor. Você que assistiu a gente até agora, anote o e-mail: info@criogenesis.com.br, info@criogenesis.com.br.
Você também pode acessar o site www.criogenesis.com.br. O doutor disse aí que nesse e-mail, info@criogenesis.com.br, ele lê todas as noites e responde. Então, é uma alternativa aí para você que ficou sem resposta hoje, que quer um direcionamento aí, uma coisa mais detalhada, escreva para o doutor Nelson Tatsui. Ele é hematologista hoje, tirou todas as nossas dúvidas sobre células-tronco. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado. Se tiver outros convites, estarei aqui. Está convidado já. Um abraço a todos que nos assistiram. O doutor já está convidado para voltar, a entrevista foi excelente, muito obrigada, viu, doutor? Hoje eu falei então sobre células-tronco, muito obrigada a você que nos assistiu até agora, uma boa tarde para você, obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã, tchau!